volta no Conexão, já vamos direto ver o quadro com a doutora Ivelisse Fonseca, com o quadro Endireitados, hoje falando a respeito de redes sociais. Roda o VT. Olá pessoal do Conexão Jovem, hoje eu falo especialmente para aquele que vive de maneira virtual na vida real, sem perceber a diferença da rede social para a rede, na verdade, real da sua vida. Existem alguns casos que o judiciário tem enfrentado e que tem causado, na realidade, indenizações ou motivos para que os funcionários sejam demitidos. Aconteceu de um jovem, por exemplo, resolver postar na rede social que ele furtava notas fiscais da empresa que ele trabalhava. Quando a empresa descobriu, acabou por demiti-lo por justa causa. Um outro jovem resolveu fazer cavalos de pau com a empilhadeira da empresa e ele postou no YouTube. Quando a empresa descobriu, também foi demitido por justa causa. E quem trabalha na área da saúde, que muitas vezes atende uma personalidade, alguém que é famoso e entra no hospital, a pessoa precisando de ajuda, e posta, faz ali, na verdade, um hashtag com a imagem de quem é, na verdade, alguém famoso. Sendo famoso ou não, a rede social veio para ficar. É nosso direito, na verdade, usar da internet e exercer a sua liberdade de expressão. Você pode manifestar sua opinião, utilizar das redes sociais para buscar relacionamentos, conhecer novas pessoas para o seu crescimento pessoal e profissional, mas nunca para ofender um direito do outro. E isso tem sido, de maneira crescente, dentro do âmbito jurídico, um assunto a ser enfrentado. Logo, se você é usuário da internet, evite algumas coisas. Por exemplo, nunca escreva de maneira anônima, você pode ser descoberto. Segundo ponto, evita o momento do vou desabafar porque não gosto daquela pessoa, porque a linha é tênue entre crítica e ofensa. E quando você diz, aquela pessoa é gorda, o meu chefe fez isso para mim, minha empresa é uma infeliz, não me paga no dia certo. Quando você fala, na verdade, de alguém, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, você pode vir a ofender essa imagem da pessoa e a tua prova escrita é suficiente para gerar uma indenização contra você mesmo. Tome cautela quando você for manifestar o seu pensamento, a sua opinião. E mais, se você não está satisfeito com algo, se você se encontra solitário e vai dizer se sentindo sozinho ou vai manifestar os seus sentimentos, tome cautela também, porque tudo isso expressa a pessoa que você é. E hoje em dia, nós somos um ser que compomos um sistema. Não dá para separar a vida profissional da vida pessoal, da vida religiosa, da vida econômica, da vida como cidadão. Então, a tua empresa está de olho em você, o ambiente onde você academicamente convive está de olho em você e aquilo que você escreve reflete exatamente quem você é, ainda que sua intenção não tenha sido essa. Na internet, existe um código para o usuário. Na dúvida, não ultrapasse. Evite postar fotos comprometedoras suas. Evite baixar músicas de sites não legalizados. Nunca poste fotos de outrem, se essa pessoa não te autorizou. Evite postar foto do outro, sem autorização do outro. Você entra no campo dos direitos autorais. Isso pode gerar para vocês, na verdade, para você, danos irreparáveis. Fica a dica para você viver bem, saber navegar de maneira bem tranquila e suave na internet, sendo o melhor usuário. Sabe qual é o critério para você não errar? Se põe no lugar do outro e veja se o que você vai fazer, exatamente você gostaria que fizessem com você. Para você que é do Conexão Jovem, eu desejo que a sua navegação seja sempre plena, exercendo o direito de cidadania. Entendeu? É muito fera essa minha amiga Ivelisse Fonseca. Um beijo pra você, viu, Ive? E aí, você já foi ver o desfile aí? Foi, né? Já é noite. Você provavelmente levantou cedo pra assistir o desfile aí na sua cidade. Ou desfilou também? Ou desfilou, não sei, né? Mas 7 de setembro, beleza, você foi ver o desfile, mas sabe o que tudo isso significa? Sabe o que de fato aconteceu no dia 7 de setembro e que importância isso tem para a história do Brasil? É o que a gente está conversando hoje aqui com meu amigo jornalista e escritor Laurentino Gomes. Laurentino, no seu livro 1808, você disse que vários dos problemas atuais do Brasil, eles na verdade nasceram depois que a coroa portuguesa chegou aqui no país em 1808. Levando agora para 1822, a nossa independência traz reflexos para os nossos problemas atuais? Traz sim. Eu acho que um país ele tem características que se perpetuam. É como se fosse um código genético, um DNA, né? E muitas das nossas características atuais estavam já naquela época em que o Brasil foi fundado, foi criado com a chegada da corte, da independência. Eu não diria que eles surgiram naquele momento, mas eles, digamos assim, se radicalizaram, eles se aprofundaram naquele momento.
Então, por exemplo, uma característica que já estava presente lá e continua hoje é a desigualdade social. O Brasil era um país de escravos, de analfabetos, de muitos pobres. De uma pequena parcela de ricos também. De uma pequena parcela de ricos, que eram os proprietários rurais, a chamada aristocracia rural escravagista. Essa é uma característica forte. A outra, a falta de prioridade na educação. 99% das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler e escrever. Isso, de certa forma, se perpetuou. Na época em que eu nasci em Maringá, meio século atrás, 59 anos, vai, 50% da população ainda era analfabeta, meio século atrás. É um absurdo, né? Uma outra característica é essa promiscuidade entre os interesses públicos e privados, a corrupção, esse toma lá da cá, que hoje é muito forte no Brasil. Desde lá. No dia em que o Dom João chegou ao Rio de Janeiro, no dia 8 de março de 1808, ele ganhou de presente de um homem rico, chamado Elias Antônio Lopes, a melhor casa da cidade, que é o Palácio de São Cristóvão. Nos anos seguintes, esse homem foi um dos que mais se enriqueceram no Rio de Janeiro, ganhou título de nobreza. Então, você vê que havia ali um toma lá da cá, muita corrupção. O Oliveira Lima, que é o grande historiador desse período, ele diz que os 13 anos de permanência da corte no Rio de Janeiro foram o período de maior corrupção na história do Brasil. Só que o Oliveira Lima morreu faz 100 anos, então ele não pôde ver o que aconteceria depois. Mas você vê que são problemas endêmicos que conseguiram roubar mais ainda. Agora, eu não diria que são só problemas, né? Também eu acho que é um erro você olhar para o passado e achar que só tem coisas ruins. Eu acho que ali estava nascendo um país grande, de dimensões continentais, um país integrado, novo, gente. Um país que novo. É o Brasil perto de outros? Né? Talvez uma cultura relativamente tolerante do ponto de vista racial, político, religioso. Claro, tem muito preconceito, mas o Brasil, de certa forma, consegue ir negociando as suas pactuações, uma miscigenação, especialmente, eu acho que até uma certa tolerância religiosa, que eu acho que hoje nós nos orgulhamos dela. Nós não temos nenhum grande problema ético, nenhum grande problema de intolerância religiosa, racial. Então, eu acho que, assim, para o bem e para o mal, nós somos herdeiros desse período. Sim, então, por isso que é importante estudar a história, para entender como nós nos constituímos, né? Eu achei interessante o que você comentou, até está no seu livro aí, essa frase inicial, que é um país que tinha tudo para dar errado, né? O que foi o Brasil logo após essa independência, né? Parecia que não tinha uma estrutura para se ter um país, um governo. Você comentou, a maioria era escravo. E quem não era escravo era analfabeto, não tinha uma preparação. Como que foi o Brasil nesse início, logo após a independência? Foi um país que foi se viabilizando meio que aos trancos e barrancos. Primeiro, assim, é importante lembrar que a preferência dos brasileiros não era a independência. O Brasil gostaria de manter o Reino Unido, criado por Dom João em 1815, porque ali lhe dava privilégio de vender, comprar coisas de fora. O Brasil era mais rico que Portugal, e o Reino Unido já não tinha mais o monopólio do comércio colonial português. Então, essa era a melhor solução. Só que é uma crise na metrópole, a convocação das cortes constituintes contra o Dom João, contra o Dom Pedro. Então, a independência do Brasil, ele é um projeto que vai sendo construído aos poucos em 1821, 1822. Eu diria que talvez o rompimento realmente ocorreu no dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, quando o Dom Pedro se rebela contra as cortes de Portugal e diz, eu fico no Brasil. E a partir daquele momento, ele começa realmente a governar como se o Brasil fosse um país independente. Agora, logo em seguida, teve uma guerra da independência, que morreram entre 2.000 e 3.000 pessoas. Essa guerra durou até outubro de 1823. É um erro achar que a independência do Brasil se resumiu às margens do Riacho Ipiranga. Não. Milhares de pessoas pegaram em armas no norte, no nordeste, para defender não foi pacífico, a independência do Brasil. A galera sempre, alguns historiadores, a gente às vezes até pode aprender na escola. Não, gente, foi uma coisa imagem, assim muito né? nada a ver. Você teve a Batalha do Pirajá, em Salvador, a Joana Angélica, a Marcha da Independência, teve a Batalha do Genipapo, no Piauí, em Campo Maior. Então, assim, a independência mobilizou o Brasil inteiro e gente morreu para defender a independência do Brasil. Agora, o Brasil estava quebrado, teve que contrair empréstimos, começou ali a dívida externa brasileira, que, a rigor, continuou até recentemente. Então, é um país que tem grandes dificuldades. Depois do primeiro reinado, ele é permanentemente assolado por crises, ou rebeliões separatistas, como a Confederação do Equador, em Pernambuco, ou os escândalos da vida pessoal do Dom Pedro. Então, ele vai... Mas é interessante, porque o país vai se viabilizando numa mistura de sorte, acaso, um pouco de improvisação,
E também, claro, alguma sabedoria de algumas pessoas daquele momento, como o próprio Dom Pedro, a Leopoldina, o José Bonifácio. Eles tiveram que puxar as rédeas e em trancos e barrancos, levando com a barriga mesmo e foram, agora, você sabe que eu acho também que tem um aspecto interessante, assim, às vezes nós olhamos para o Brasil de hoje e ficamos assustados, achando que o Brasil não tem conserto, não sei o que lá e tal. Quando você olha para o passado, você vê que os desafios já foram muito maiores do que nós temos hoje. Na época da independência, a própria existência do Brasil era improvável. A chance maior é que o Brasil se separasse em vários países independentes, como aconteceu na América Espanhola. Então, se nós enfrentamos problemas tão grandes no passado e conseguimos resolver, ainda que aos trancos e barrancos, nada indica que nós não consigamos resolver os problemas de hoje. Ou seja, tem esperança para o Brasil? É um sinal de esperança, sim, eu acho que sim. Olhar para o passado dá sinal de esperança para o Brasil em relação ao futuro. Nós temos recursos, nós temos forças para superar os nossos problemas e seguir em frente. Muito bem. E aqui no Conexão você também confere música e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a independência do Brasil, mais sobre a nossa história e por que, sim, nós jovens devemos nos interessar pela nossa história, porque é bom a gente entender e saber a nossa história, de onde viemos, o que era este país e tudo mais. Daqui a pouquinho, depois da música. Em que tristezas vem encobrir o meu ser, mas a tua paz me faz tão bem para todo mal vencer. Sei que posso confiar em teu amor, pois só tu és o Salvador que me libertou, Senhor Jesus. Eu quero me entregar do teu amor, ao mundo vou falar, pois só tu és o Redentor que nossa cruz carregou, Senhor Jesus. Mande teus anjos sobre nós, que a tua luz venha minha alma elevar. Eu quero me entregar. Sei que posso confiar em teu amor, pois só tu és o Salvador que me libertou, Senhor Jesus. Eu quero me entregar do teu amor, ao mundo vou falar Com teu poder e compaixão para nos dar o teu perdão, e sem cessar vou proclamar que Jesus em breve virá, Senhor Jesus. Eu quero me entregar, Senhor Jesus. Eu quero me entregar do teu amor, ao mundo vou falar, pois só tu és o Redentor que nossa cruz carregou, Senhor
Essas vozes, discípulos, trio discípulos aqui no Conexão Jovem. Bom, o tempo está se acabando, Laurentino, e a pergunta fica: por que é que nós, jovens, precisamos entender a história do nosso país? Então, eu diria que no ambiente que nós vivemos hoje, estudar história talvez seja a coisa mais importante que nós podemos fazer, porque o Brasil vive essa experiência inédita, que são 30 anos de democracia, nunca ocorreu antes. É a primeira vez em que todos os brasileiros estão sendo chamados a participar da construção do futuro. E para construir bem o país do futuro, vocês têm que olhar para trás. Como foi que nós chegamos até aqui? Quais as dificuldades que nós enfrentamos? Quais são os nossos defeitos? Quais são as nossas dificuldades, as nossas virtudes, as nossas características, as nossas raízes? Porque a história, ela forma identidade. É só olhando o passado que você consegue entender quem você é hoje. E só entendendo quem você é hoje, você consegue se preparar melhor para construir o futuro. Inclusive para entender o que nós estamos fazendo. Eu me assusto, às vezes, de ver jovens pregando o voto nulo. Ou, às vezes, jovens na rede social pregando o regime militar, uma ditadura, tentando atalhar caminho para a solução dos problemas. Eles não sabem o que aconteceram no passado. Porque eles não sabem que muitas gerações de brasileiros sofreram, lutaram, foram torturadas, morreram para defender as liberdades que nós desfrutamos hoje. E que o voto é uma conquista dos brasileiros. Nós não podemos jogar o voto pela janela e desprezar o voto, pregar voto nulo, votar errado, brincar com o voto. O voto é uma grande responsabilidade. É pelo voto que nós vamos construir o Brasil dos nossos sonhos, do nosso futuro, aquele país com o qual nós sonhamos hoje. Então, e precisa estudar história para primeiro entender isso, claro, que essas soluções imediatistas, como ditaduras, golpes militares, já foram tentadas no passado e não deram certo. Ou que a corrupção destrói a forma como nós poderíamos funcionar, ou seja, destrói todo um pacto social em favor de um país funcional, de um país confiável, em que as pessoas possam pactuar regras e uma confiar nas outras. Então, é preciso olhar que a corrupção funcionou muito mal contra nós e, portanto, não correu o risco de corromper o agente público, de tentar o jeitinho brasileiro, que, no fundo, não contribui para a construção de um país melhor. Né? Exatamente. Gente, bora ler, viu? Vai entender a história, vai procurar, para de usar também muito Google aí, vai ler um bom livro, essa trilogia aqui você vai entender muita coisa. 1808, 1822, 1889, falando sobre a proclamação da República também, que é no dia 15 de novembro. Laurentino, eu só tenho que te agradecer, está aparecendo aí na sua tela o site do Laurentino, laurentinogomes.com.br, você pode entrar lá, falam sobre ele, biografia, livros e tudo mais. No Facebook, no Twitter, e, ó, é fácil de me achar. Facebook, gente, ele responde, viu? Ele fala, ele gosta de interagir com os internautas. Se tem uma dúvida, pergunta para o Laurentino. Laurentino, obrigada, que Deus continue te abençoando no seu trabalho, que você continue sendo essa figura especial, simpática, acessível e sempre, de fato, levando esperança também para as pessoas. Sempre há esperança, né? Sempre há coisas para se esperar do futuro se a gente começar a trabalhar no presente. Laurentino é mais um maringaense que deu certo, viu? Mais um aí para... Sonho do Chapolin é ter nascido em Maringá. Mas não dá certo. Você morou lá um tempo. Mas é maringaense de coração. Já deu água de lá. Laurentino, um beijo para você. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Chapolin, até a próxima. Até a próxima, Bianca. Obrigada a você aí de casa que sempre faz acontecer o Conexão Jovem. Até a próxima.